Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você está vendo esse vídeo. Meu nome é Benê Oliveira, eu sou ilustrador e quadrinista, e estou aqui com meu parceiro, meu sócio, meu amigo Josival Francisco Araújo. Nós somos do A Bordo do Beagle, um projeto de divulgação científica de Pernambuco, e agradecemos demais o convite para a participação do Colóquio de Zoologia Cultural. Hoje a gente vai apresentar esse trabalho, que é baseado no nosso projeto de divulgação, Naturalistas, Quadrinhos e Divulgação Científica, uma viagem a bordo do Beagle. E eu acho que podemos começar. Vamos lá, Jesse? Bom, como iniciou o projeto? Vamos voltar no tempo, período em que nem imaginamos subir neste navio. Vamos voltar tão profundamente ao passado que talvez seja até uma surpresa para vocês. Pode passar, Josi. Mas o nosso projeto ele se iniciou, tem nas suas raízes, né? Esse quadrinho de paleontologia, com esse intuito de divulgar a paleontologia dentro do próprio ambiente acadêmico, chamado Paleopapo, que foi escrito e teve um grande apoio do professor Fábio Pedrosa, que foi o meu professor e também o professor de Josival durante a graduação, na disciplina de paleontologia. E esse quadrinho foi idealizado justamente para iniciar um diálogo, quebrar um pouco essa noção de o que é paleontologia, sair um pouco do que a gente tem como paleontologia como Jurassic Park, sabe? E explorar as outras áreas e outras características dessa disciplina, que é bastante interessante, na minha opinião particular. Esse quadrinho, no final, acabou é, resultando nessa apresentação de pôster ou banner no Congresso de Paleontologia que teve aqui em Pernambuco no ano de 2017, ou foi 2018, falha a memória, mas que justamente usava quadrinhos como uma forma de quebrar essa fronteira entre linguagens e tornar a informação um pouco mais acessível, sabe? Tanto que foi um quadrinho que ele foi bem recebido até mesmo pela família dos estudantes. E acontecia de, sei lá, o quadrinho bater na mão de um irmão mais novo, de uma avó, e ser muito bem recebido. Então, isso começou a sedimentar na minha cabeça, assim, no meu imaginário, que o quadrinho ele é uma excelente ferramenta para justamente comunicar com a população. Pode passar o próximo, Josi. Após esse quadrinho, eu e Josi a gente se uniu, já que a gente cursava a graduação junto, para criar o Coleo Arte, que voltava novamente com essa pegada de juntar arte e ciência, mas dessa vez artes visuais e pinturas, onde o Josi fez uma seleção, uma escolha de quais besouros ele considerava interessante, já que ele trabalhava com besouros no laboratório na época, e quais besouros eu poderia ilustrar para justamente trazer essa proximidade, sabe? Mostrar para as pessoas a importância desses animais de uma maneira mais leve, mais descontraída, com o auxílio das artes. Pode passar, Josi? Aqui a gente tem algumas pinturas da exposição. Alguns besouros eles foram escolhidos pela importância, alguns simplesmente pela beleza, porque sim, a gente precisa atrair as pessoas, atrair o olhar das pessoas para a beleza da natureza, né? Instigar essa sede, essa vontade em conhecer, e por que não usar algumas espécies mais chamativas para isso? E aqui tem alguns exemplares das pinturas que a gente fez para a exposição. Pode passar, Josi. Após essa exposição, eu e Josival, a gente acabou fazendo o estágio obrigatório no Espaço Ciência, que é um museu a céu aberto aqui em Pernambuco, fica localizado em Olinda, na verdade. E a gente pensou, beleza, a gente está nessa pegada arte e ciência, o que é que a gente pode produzir para continuar nessa pegada, mas que seja algo diferente, algo que fosse útil até mesmo para o próprio museu e que também trabalhasse os nossos conhecimentos, né? Então a gente decidiu trabalhar com infográfico, que é uma ferramenta bastante conhecida e utilizada em revistas, como por exemplo Super Interessante, e outras revistas mais comuns, sei lá, até a própria revista Veja, às vezes produz alguns infográficos interessantes, porque permite, através da imagem, essa exploração do ambiente, sabe? Cada detalhe tem um chamariz, e você pode fazer aquele conteúdo ser aprofundado aos poucos simplesmente com a leitura desse material. Então a gente produziu esse infográfico Rolando a Bosta pela Mata Atlântica, que até desembocou posteriormente num artigo, né, numa publicação. Pode passar, Josi. Tendo isso em mente, a gente já tinha sedimentado essa coisa de arte e ciência e fazer essa mistura gostosa, né, para a gente realmente atrair a atenção de um público diferente, sair de dentro do ambiente acadêmico.
A gente acabou atraindo a atenção do professor Clemente Coelho, que tem um vínculo com o Instituto Bioma Brasil, e ele acabou nos convidando para a gente falar sobre a APA Costa dos Corais, que é uma área de preservação ambiental que fica entre Pernambuco e Alagoas, e tem muita importância na região justamente pela biodiversidade, pelas características e até mesmo pelas comunidades tradicionais que não só dependem desse ambiente, mas vivem e têm toda a sua cultura inspirada por aquele ecossistema, né? Então a gente acabou realmente criando o projeto, pensando no projeto para produzir material falando sobre a APA Costa dos Corais. Pode seguir, Josi. No final, a gente definiu quem seria a nossa equipe, né? A gente pensou, vamos fazer quais as coisas a gente vai fazer? A gente vai fazer, sei lá, quadrinhos, que foi o planejamento inicial, né? Mas também com um plano em fazer infografia no futuro. E a gente sedimentou nossa equipe com o Josi, sendo o nosso responsável pelo roteiro, a seleção dos temas e as pesquisas. Então, ele fazia toda uma análise prévia de quais temas a gente deveria falar e uma pesquisa bastante aprofundada sobre não só sobre os temas, mas também de imagens, já que o plano era que a gente fosse fazer uma visita para esse local, mas a gente foi impossibilitado pela pandemia, né? Nosso projeto surgiu no começo da pandemia. Beni Oliveira, faria parte de arte e ajuste de roteiro, justamente para dar uma quebrada na rigidez da visão acadêmica, né? Eu admito que eu como acadêmica sou péssima, mas eu como comunicadora não tanto. Então, assim, eu estava lá para fazer justamente esse filtro do que era ou não palatável para uma pessoa que tinha chegado nesse conteúdo meio desavisada. E o professor Clemente Coelho e o professor Fábio Pedrosa nesse papel de orientação, finalização, até porque eles tinham mais experiência, não só com o ambiente que a gente estava trabalhando, mas também academicamente falando, né? São professores há muitos anos. Então, assim, a gente agradece demais o apoio deles, porque foi essencial para o nosso trabalho. Pode passar, Josi? Tá, mas por que a bordo do Beagle, né? De vez em quando surge essa pergunta, porque a gente. Na verdade, o nome surgiu meio que num delírio. Josi sempre foi um grande fã do Charles Darwin, né? Uma pessoa que lê bastante, citou bastante o Charles Darwin durante a graduação, a ponto de virar quase uma piada, sabe? Tipo, qualquer coisa que fosse Charles Darwin, a gente apontava automaticamente para Josival. Mas quando a gente teve que escolher o nome para o projeto, eu propus um nome meio aleatoriamente, assim, sabe? Eu só soltei a bordo do Beagle, porque seria uma referência ao navio no qual o Darwin fez as suas viagens. E o propósito do A Bordo do Beagle é convidar o leitor a viajar conosco, a fazer parte desse trajeto com a gente, né? Inclusive rola a brincadeira de como é que vai ser o A Bordo do Beagle na Caatinga, como é que vai ser o A Bordo do Beagle no Cerrado. E a gente vai levar esse navio para outros lugares, eventualmente. Mas o nome surgiu justamente como uma referência ao Charles Darwin. Pode seguir, Josi, por favor? Bom, quando a gente iniciou o projeto, a gente tinha uma energia um pouco diferente do que a gente acabou desenvolvendo no passado. A gente ainda estava testando as águas, vendo como é que a gente realmente ia produzir, como é que eu iria produzir as artes, como isso seria feito. E nós fizemos uma tirinha de abertura, né? Um quadrinho de abertura, que é o que vocês estão vendo agora. Eu vou ler ele para vocês, porque eu acho que ele sedimenta bastante a nossa energia no começo do A Bordo do Beagle. O planeta é uma grande casa, não só para nós, mas para muitos seres vivos. Casas muito quentes, muito frias, altas e profundas, mas independente das preferências, uma grande casa. Em sua constante mudança e inegável evolução. Queremos convidar vocês para uma grande viagem em nosso lar, tal qual Darwin a bordo do Beagle. Esse projeto será uma jornada pelas ciências naturais. Nele, vamos mergulhar tão profundamente quanto pudermos nas observações sobre a natureza, do oceano à caatinga, do presente a milhões de anos atrás. Aqui, o naturalista é você. Mas deixamos claro que é preciso curiosidade e atenção para os detalhes mais sutis. Nossa missão é divulgar ciência e nosso desejo é reunir naturalistas e curiosos nesse enorme navio. Não apenas para falarmos sobre ciência, mas também para levantarmos a bandeira da natureza e salvar o que ainda nos resta. Então pegue sua lupa, coloque seu chapéu, pegue seu caderno de anotações, sua bota e não esqueça da água.
e nos acompanhe a bordo do Beagle, rumo ao passado, presente e futuro da vida na Terra. E acho que essa tirinha ela fala bastante sobre os nossos desejos iniciais como a bordo do Beagle, e eu acho que é sempre bom a gente revisitar essa tirinha porque o trajeto da viagem, às vezes a gente perde um pouco a energia, né? E voltar para as origens é sempre bom para a gente acertar a bússola e mirar onde a gente realmente quer chegar. Pode passar, Josi. Ah, bom, agora é com o nosso querido Josival. Josi, pode ficar à vontade. Deixa eu abrir a minha câmera para vocês me verem também. Então, gente, nessa viagem tinha que ter um guia, né? Acho que toda viagem que você fala de naturalista sempre tem um guia. Mas, assim, se você vai pensar nos naturalistas do passado, você vai pensar logo em Charles Darwin, Wallace, Humboldt, que são as figuras, assim, que estão mais em destaque, né? Escreveram livros, que tiveram recursos, alguns, não Wallace, mas o Darwin veio de uma família classe média, tinha recursos, era uma pessoa com a pele clara e tudo mais. Então, tudo isso influenciou, né, o David para ser o naturalista do Beagle. Mas a gente teria que quebrar esse paradigma totalmente. Primeiro que, na época do próprio Darwin, existiam mulheres que também foram naturalistas. Mulheres que exploraram aí diversos ambientes, com crianças, muitas vezes, ou com mil dificuldades, e foram naturalistas e foram apagadas com o passar do tempo. Simplesmente as pessoas não conhecem. Tá, os naturalistas. Fala uma naturalista mulher. As pessoas não conhecem, mas elas existiram. E até a gente escreveu algum roteiro, um rabisco uma vez, para tentar falar, resgatar quais foram essas mulheres e as suas obras no passado, né? Um roteirinho sobre as mulheres naturalistas. Mas aí a gente pensou, tá, como seria? A gente já sabia que ele ia surgir, que seria um homem negro, né? No caso surgiu o André, essa aqui é a primeira tirinha que foi feita no papel. A gente nem sabia ainda que seria o André, nem sabia que esse seria o nosso guia. Ele só surgiu, e ficou e nós amamos e surgiu o nome André. E na mesma hora já surgiu e Bela definiu que seria um homem trans. Portanto, o André veio aí para trazer essa representatividade. Se você for ver a obra do Aborto do Big, você vai vendo que o André, a cada vez, né, o personagem, os riscos, ele vai tomando cada vez é, mais identidade. Eu acho que o André, com o passar do tempo, ele vai tomando essa identidade até chegar na nova temporada, que é aqui vocês estão vendo, né? É uma figura mais recente do André, diferente da primeira, que a gente ainda não tinha muito bem a ideia. Então, ele foi se moldando com o passar do tempo, juntamente com a bordo do Beagle, enquanto a viagem avançava. Então, aí a gente fez um HQ que está publicado, está lá no link na nossa bio. Quem quiser pode chegar lá no link e baixar gratuitamente, onde tem quadrinhos, infográficos, textos complementares. E esses quadrinhos, eles abordam diferentes ambientes. Aí temos o André aqui navegando no Recife de Corais da Rafa. Depois tem um banco de gramas marinhas, que é bastante interessante, porque eu particularmente nunca não conhecia, Bela também acho que não. Então a gente nunca visitou. Como a gente ia desenhar algo que a gente nunca viu, ainda mais um banco de gramas marinhas que fica entre a região do estuário, do Manguezal, e entre a região do Recife de Coral, né? Então fica assim na transição entre esses dois ambientes. A gente teve muitas fotos assim que os professores nos enviaram, e conseguimos produzir aí um quadrinho que ficou bastante interessante. Eu acho que é um ambiente muito importante, mas muitas vezes muito pouco explorado. Também fizemos sobre os manguezais, tratando sobre os guardiões do manguezais, sobre a fauna e sobre as poluição. Então, é um quadrinho, realmente um HQ bem preenchido de informação. Uma delas é a Mancha. A série A Mancha, acho que é uma série que eu tenho bastante carinho, porque ela vem tratando sobre aquela chegada do óleo, aquela tragédia ambiental, que é a chegada do óleo nas praias no Brasil, especialmente na Costa dos Corais. Então, é um quadrinho mais jornalístico e que tem 5 quadrinhos que foi reunido nessa série. Eu gosto bastante dessa série porque ela vem tratando sobre os mutirões que foram feitos, né? A sociedade se reuniu para fazer mutirões para retirar esse petróleo, enquanto o governo estava lá não fazendo nada por muito tempo, e o óleo está chegando, avançando para os manguezais, e a população se reuniu, os pescadores, a população, no modo geral, as universidades, as ONGs se reuniram para poder tirar aí esse petróleo. Então, essa tirinha ela vem trazendo aí todo um resumo do que foi essa tragédia. E a Mancha, o nome A Mancha surgiu porque, enquanto eu estava escrevendo a tirinha, eu estava escutando a música do próprio Lenine, que é A Mancha, que
caiu muito bem para essa tragédia. Quer dizer, a Mancha, a música é de outra tragédia, mas caiu muito bem para essa tragédia. Por isso que saiu esse nome, A Mancha, e ficou como o nome da série. E essa série, ela foi também uma questão de prova no SSA, que é o seriado da Universidade de Pernambuco. Então, aqui nós temos o print da prova, não só o quadrinho, mas o texto da prova foi relacionado também à nossa publicação. Então, eles pegaram a questão da nossa publicação. Então, realmente saiu, acho que foi um carimbo de que a obra ficou legal e que teve essa aceitação, saiu até em questão de prova. Também tem uns infográficos, que eu acho que o infográfico foi o nosso primeiro carro-chefe, que depois do Coleo Arte a gente produziu no Espaço Ciência aquele infográfico, foi Rolando na Bosta, pela Mata Atlântica, e nós produzimos outros. Eu particularmente amo produzir infográficos, porque é como se fosse um retrato daquele ambiente e você consegue explorar os detalhes mais sutis, como aqui você está explorando o coral de fogo, que é um detalhe muito sutil no ambiente, mas que tem uma curiosidade gigantesca. Então você consegue dar um zoom, você consegue explorar os personagens, os elementos que estão presentes naquele ambiente. Então, para mim, infográfico é perfeito, porque dá para ser impresso, dá para expor em museu, em escolas, aí fica a dica. Quem quiser expor em escola, museu. Então, temos infográficos sobre manguezal, corais e o de conectividade disponível para divulgação, né, da educação ambiental nas escolas e museus. Só contextualizando em relação aos quadrinhos, eu acho que sim, todo mundo já teve contato na infância, na adolescência, pelo menos a maioria das pessoas, com quadrinhos, né? Dentre os mais famosos tem a Turma da Mônica, aqui nós temos os primeiros riscos, né, da Turma da Mônica, do Maurício Souza, e que foi bastante divulgado, principalmente em relação à divulgação impressa, né? Eu acho que a maior parte dos livros da Turma da Mônica foi consumido de forma impressa. E atualmente nas redes sociais a gente encontra bastante, tem o Instagram da Turma da Mônica, que eles publicam bastante também nas redes sociais. E o meu preferido, que é o Menino Maluquinho, eu particularmente consumia muito o Menino Maluquinho, e teve uma época que teve uma apresentação de teatro aqui na minha cidade, eu era criança, então a gente foi ver a apresentação de teatro, que o roteiro era o próprio quadrinho. Então eles reuniram todas as escolas numa praça, distribuíram os quadrinhos e fizeram a peça em cima daquele quadrinho, e foi algo assim, perfeito, entendeu? Porque foi realmente muito interessante, do Menino Maluquinho, do Ziraldo. E tivemos outros, em relação à educação ambiental, nós temos o Cezinho, que tem diversos, que trata isso desde a física, a biologia, nos seus quadrinhos, também tem jogos e tem textos complementares. A Turma da Mônica, que agora também tem esse Saiba Mais, né, que produziu até um quadrinho sobre o próprio Charles Darwin, e outros cientistas. E tem isso daqui também de ecologia e meio ambiente, então a ciência sempre agora está entrando em alguma edição aí da Turma da Mônica. E de forma transversal, em outras obras, como da Marvel DC, sempre os cientistas, né? Por exemplo, o Homem-Aranha, os cientistas como os vilões, mas sempre tem alguma coisa de ciência relacionado a esse mundo que são os quadrinhos, de forma geral. E nas redes sociais, particularmente, vem sendo bastante difundido, né? Viralizado. Então, temos aí o Cerrado em Quadrinhos, que produz uns quadrinhos bastante interessantes, porque são pouco texto, muitos são de uma forma bem humorística, bem fácil de consumir. Alguns têm no final aquela informação impactante que deixa você reflexivo em relação à poluição ou em relação a outras coisas, impactos no cerrado. Então, acho que é um quadrinho que funciona bastante, que tem bastante repercussão aí na rede social e que todo mundo deve seguir, o Cerrado em Quadrinho, assim como a Turma do Mangue, que conta a história, acho que é de 5 caranguejos, posso estar enganado, desculpe, mas é uma história do Ciculã, que eu gosto bastante, que eu consumo, que é os caranguejos falando sobre o seu dia a dia, falando sobre problemas ambientais. Então é algo bem interessante e divertido de consumir. E para que depois o Chico Anta também produziu o Menino Caranguejo, que são HQs que ele vende e que realmente é um material incrível relacionado à história do manguezal com aventuras aí desse menino caranguejo. E o quadrinho é isso, né? O quadrinho é uma forma muito fácil, uma linguagem fácil de compreensão, dá para ser usado em escolas, para material suplementar, para poder explorar conteúdo de uma forma mais dinâmica. Então, é perfeito. Acho que tanto o quadrinho como o infográfico, ele deve ser utilizado, ele pode quebrar essa fronteira entre a academia e a população, porque muitas vezes a população está no corre, no dia a dia, e não tem tempo de consumir algum conteúdo da academia. E quando vai consumir, entra lá numa reportagem acadêmica e vê aquele texto muito difícil de consumir, sem imagens. Então, se você pega um quadrinho assim, você começa a consumir alguns conceitos e algumas problemáticas de uma forma muito mais fácil.
Então, eu acho que esse quadrinho realmente é um potencial gigantesco e pode ser muito, muito, muito bem explorado. E agora, o que a Bordo do Bid está fazendo, onde nós estamos? No momento, nós acabamos a temporada na Costa dos Corais, né, que fizemos a HQ, está disponível para baixar, juntamente com o Instituto Bioma Brasil, que foi nosso parceiro. E agora nós estamos produzindo de uma forma bem independente a HQ sobre cidades. Nós escolhemos uma cidade, que é o Recife, que é a cidade onde a gente está, para tratar um pouco sobre as problemáticas, a biodiversidade e a cultura, porque a gente achou interessante incluir cultura. Porque quando você inclui cultura, assim, você começa a agregar e chamar outras pessoas. Por exemplo, quando a gente publicou a tirinha sobre o frevo de rua e frevo de bloco, começou a aparecer pessoas que gostam de frevo a seguir a página, a começar a consumir outras coisas relacionadas ao meio ambiente. E isso a gente pode também agregar outros públicos, utilizando também esse artifício de trazer cultura para os quadrinhos. Eu acho que é bastante interessante, fica bem mais rico e plural. Porque o naturalista, como se você for ver a obra de Darwin, como eu gosto muito de falar sobre Darwin, você vai ver que ele falou também sobre sociedade, não só sobre a cultura do lugar, sobre as problemáticas sociais. Então, não foi só sobre bichos, só sobre animais e ecossistema, não. Ele tratava tudo muito plural, né? Porque a cidade também faz parte do ambiente, é um ambiente que precisa ser tratado como tal. E futuramente a gente vai produzir ano que vem uma tirinha, que eu não sei se eu posso falar, mas é um quadrinho sobre o Charles Darwin aqui em Pernambuco. Então, a chegada, na verdade, é um resgate histórico, porque vai ser uma adaptação dos diários do Charles Darwin e vem trazendo uma outra história diferente que muita gente não sabia. O Charles Darwin visitou Pernambuco e ele criticou muito um problema que foi a escravidão. E pouca gente sabe sobre isso. Então, acho que é uma outra visão aí da obra do Darwin, que futuramente pode sair, não pode sair, só o tempo dirá. É isso. Então, espero que nessa viagem todos tenham descoberto o encanto de ser naturalista. O olhar curioso, atento, faz toda a diferença. E é isso. Eu espero que vocês vão lá, baixa a HQ, olha o perfil da Bordo Bio. Tem várias coisas interessantes. E é isso, né, gente? Espero que tenham gostado. Eu quero agradecer muito ao Colóquio de Zoologia Cultural pelo convite. E estamos aqui muito felizes de poder participar. Agradeço também, e, gente, fiquem à vontade para usar nosso material dentro do ambiente escolar, é, dentro de ambientes justamente de compartilhamento, né? Vocês podem utilizar os quadrinhos, fiquem à vontade. Se quiser marcar a gente também, fiquem livres. E é isso, gente. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer e uma honra. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.